Convido você a abrir a sua Bíblia na carta que o Espírito Santo de Deus enviou à igreja em Colosso através de Paulo. Colossenses 3. Colossenses 3. As palavras que nós vamos ler, elas não são de Paulo. Paulo, simplesmente guiado por Deus, as escreveu. Eu preciso sempre ter essa mente quando eu leio a Bíblia. A Bíblia é uma carta de Deus para mim. É Deus falando comigo. É o Espírito de Deus falando ao meu coração quando eu leio. E mesmo quando Paulo usou as palavras dele, ele escreveu, isso digo eu, não o Senhor. Mas eu creio que eu também tenho o Espírito do Senhor. Mesmo naquele momento em que o apóstolo Paulo, ou Pedro ou João, tenham sido pessoais nas suas cartas, nós entendemos que a Escritura é uma mensagem, é um recado de Deus para mim. De Deus, do Espírito de Deus para mim. Colossenses 3, nós vamos ler do 12 ao 17, mas eu quero enfatizar apenas um versículo, e nesse versículo, de forma sucinta, meditar com os irmãos essa noite, antes da ceia do Senhor, porque eu sinto no Senhor que nós devemos ler a palavra dele, e depois nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Colossenses 3:12 diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, mais uma vez, pedindo a compreensão da Tua palavra, pedindo, Senhor, que possamos, pela Tua graça, viver a Tua palavra e crer na Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos pedindo por esse momento. Amém, Senhor. Amém. O texto começa, eu vou só, de forma rápida, falar um pouquinho do texto, mas antes de me ater no versículo que eu gostaria de destacar. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. A palavra revestir é tomar posse. Tomar posse de uma dádiva, tomar posse do propósito da eleição que Deus nos chamou, segundo a sua maravilhosa graça, para servir. Santos e amados, revesti-vos como nós somos santos e amados, de ternos afetos e misericórdia. Eu já vi esse versículo sendo usado por alguns irmãos. Olha, a Bíblia manda você usar terno, porque está escrito aqui, revesti-vos de terno. Não é isso que o texto está dizendo, né? Um calor desse, eu, por exemplo, não consigo. Mas de ternos, de tenro, de forma humilde e agradável, de afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Nós estamos diante da ceia do Senhor, e o Senhor nos ensina a sermos afetuosos, misericordiosos, bondosos, humildes, mansos e pacientes. Eu vou pular o versículo 13. 14 diz assim, acima de tudo isso esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o que une o corpo de Cristo. O principal dos dons chama amor. Em Atos capítulo 2, um dos capítulos mais lindos da Bíblia, quando o Espírito Santo de Deus é derramado ali em Jerusalém na festa de Pentecoste.
os discípulos tiveram um encontro com Jesus Cristo ressurreto. 17 nações diferentes em Jerusalém para celebrar aquela festa de Pentecoste, ou Shavuot, que era 50 dias depois da Páscoa. Daí vem o nome Pentecoste, quer dizer 50. Os discípulos, então, são tomados pelo Espírito Santo de Deus de uma forma como nunca houve na história, onde a bênção do Espírito Santo de Deus desce em formato de línguas, e eles começam a falar das grandezas de Deus. Partos, medos, edomitas, tantas nações ali, ouvindo as grandezas de Deus no seu próprio idioma. E qual é a maior dádiva de Deus? Basta você continuar lendo a história, você vai ver o discurso de Pedro. Pedro disse: há um varão em pé, à destra de Deus, intercedendo por nós. E esse varão que está à destra de Deus foi o sacrifício perfeito de Deus pelo nosso pecado. Jesus Cristo de Nazaré. Um homem cheio do Espírito Santo, ele vive esse amor de Cristo, ele tem que ter por alvo o amor de Cristo. Essa é a maior grandeza de Deus. As línguas ali foram ferramentas que o Senhor usou, dons que Deus usou, para que os discípulos proclamassem as grandezas de Deus. Mas o maior dom daquele momento em Atos 2 foi a grandeza de Deus ali. Mostrando que há um varão diante de Deus hoje, pronto para interceder por você e por mim. E ele é Jesus Cristo. O amor é o maior deles. O amor é o vínculo. Se o amor fosse o alvo das igrejas ditas evangélicas hoje, nós saberíamos como e o que fazer com os dons. Nós seríamos muito mais unidos, pode ter certeza. Versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. É interessante que nós somos chamados em um único corpo. Um único corpo. Um só corpo. E a alegria de ter o nome do Senhor Jesus conosco é ter a certeza de que nós somos chamados em um corpo, um único corpo. E esse corpo é o corpo de Cristo, a igreja, pela qual Deus anuncia o seu evangelho hoje. Lá em Efésios 3 nós lemos que o nome de Jesus é conhecido tanto aqui na terra como nos ares, pela igreja do Senhor Jesus. É a igreja que Deus quer usar para tornar conhecido o evangelho. Fomos chamados em um só corpo e o preço foi muito alto. Cristo pagou esse preço. Presta atenção. E a Bíblia diz, então, que a paz de Cristo tem que ser o juiz nos nossos corações e o nosso termômetro, ou o nosso árbitro e nosso juiz, na hora das decisões. E nós sabemos no versículo 16 que para que a paz de Cristo esteja aguçada na minha vida, falamos hoje isso pela manhã, a palavra de Deus tem que ser abundante em minha vida. Há muitos crentes indecisos porque não leem a Bíblia, porque não conhecem o Senhor, ou porque não desejam abrir a palavra de Deus. Há muitos crentes indecisos porque não abrem a Bíblia, porque a Bíblia é um livro fechado. Olha aí, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Para que serve a Bíblia? Primeiro, para habitar ricamente em mim, como fez Davi. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, na tua lei medito de dia e de noite. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Para quê? Para que nós possamos nos instruir e nos aconselhar mutuamente em toda a sabedoria. E sabedoria nós aprendemos hoje pela manhã, tem nome, é Jesus. Jesus Cristo de Nazaré é a personificação da sabedoria de Deus, de forma eterna.
visível para nós. O conhecimento de Deus está em Cristo. Mais ainda, louvando a Deus com salmos. Eu sou das antigas, eu gosto de Bíblia cantada. Quanto mais o cântico exalta, ou é a Bíblia literal, mais eu gosto de cantar. E pode ter certeza que os cânticos que mais duram na história do cancioneiro evangélico brasileiro são os cânticos que são Bíblia cantada. Os uau, 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 yeah, 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 Jesus é bom, Jesus é legal, somem rápido. Mas quando nós cantamos alguns cânticos que exaltam a palavra de Deus, esses cânticos nós vemos sendo cantados 30, 40, 50 anos nas igrejas. Talvez com uma roupagem mais moderna, mas eles estão aí. E os nossos hinos estão aí há séculos, porque muitos deles são a palavra de Deus cantada. E olha o que nós lemos aí: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus em primeiro lugar com salmos, depois hinos, depois cânticos espirituais, depois com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Hoje de manhã nós falamos aqui na nossa escola bíblica dominical que eu preciso ver Jesus Cristo em todas as minhas ações. Eu preciso ver Jesus Cristo em todas as minhas decisões. Eu preciso ver a pessoa do Senhor Jesus Cristo no plano de Deus para mim, no meu norte, no sentido da minha vida. Mas vocês perceberam que eu pulei o versículo 13, é esse versículo que eu gostaria de destacar. Diz assim: suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Vamos ler todo mundo junto, versículo 13? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Só as mulheres agora, quero ouvir. No 3, 1, 2, 3. Suportai-vos. Muito bem, meninos. Agora os varões. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Vamos tentar sem olhar agora todo mundo? Vamos lá? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Amém. Decorou. Colossenses 3:13. Esse versículo, ele é importante. O texto nos diz assim: suportai-vos uns aos outros. Alguns entendem que esse versículo é tolerai-vos uns aos outros, e não é. O texto está dizendo, servir de suporte para o teu irmão. É lógico que tem irmão que quer ser suportado, ou se pendurar no outro o tempo inteiro. Sirva de suporte para que ele aprenda a andar. Algumas crianças estão aprendendo a andar aqui. Rafinha está andando já, os menininhos do Timóteo e da Estela já correm pela igreja, já andam aqui. O Davi já está começando a dar seus primeiros passinhos. Mas sempre tem o suporte da mãe ou do pai para que a criança ande. É isso. Sirva de suporte para o teu irmão. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Se tem algo que está faltando no corpo de Cristo, é perdão. Perdão. Mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. O Senhor Jesus nos ensina isso de uma maneira tal
que ele disse, se você for fazer um sacrifício, deixa teu sacrifício ali no altar, deixa o cordeirinho ali. Vai, reconcilia com teu irmão, volta, e você adora o Senhor no seu sacrifício. Nós estamos diante de uma mesa que indica que foi pago um preço muito alto. O Espírito Santo de Deus, através de Paulo, está dizendo, perdoe, perdoai-vos de forma mútua. E aí vem a parte que eu queria destacar. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. A lei de Moisés dizia, olho por olho, dente por dente, ferida por ferida, fratura por fratura, queimadura por queimadura. Esse era o caráter de Deus estampado na lei. A vida de um homem custa um homem. A alma que pecar, esta morrerá. Se você ler a Bíblia em Gênesis 9, se você ler o livro de Levítico, quem institui essa pena é o Senhor. E Jesus Cristo é Deus encarnado, ele começa a dizer, orai pelos que vos perseguem. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Deus mudou? Não. É que a justiça de Deus seria satisfeita na pessoa do seu filho. Cristo foi executado com pena de morte, toda a ira de Deus foi colocada nele. Por isso que Jesus era o único que poderia dizer, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus Cristo diz, presta atenção, Pai nosso estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, em posição de igualdade, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em outras versões diz, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Só que agora o apóstolo Paulo vai exaltar o perdão, porque Jesus foi para a cruz, e ele vai dizer assim, não é só como você perdoa, o Senhor perdoa, assim como Cristo te perdoou, perdoe. E eu pergunto, como Cristo te perdoou? Como Cristo te perdoou? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Como Cristo me perdoou? Qual é o tamanho desse perdão? Assim como Cristo vos perdoou, assim também perdoai vós. Bom, quando eu começo a fazer uma exegese bíblica, começo a ler os textos da Bíblia, e nós tentamos entender o que Jesus fez naquela cruz. Se eu perguntar aqui, talvez as crianças respondam, Jesus morreu na cruz para me salvar. Verdade. Jesus morreu na cruz para pagar o meu pecado. Verdade. Mas lá em Colossenses nós lemos o seguinte, Colossenses 2. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando-vos todos os vossos pecados. Como Cristo me perdoou? Na cruz, Cristo me perdoou de todos os meus pecados. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Ó, Senhor, tem coisa que meu irmão faz, eu perdoo, mas tem coisa que eu não perdoo, não. Não dá. Bom, mas o texto está dizendo, assim como Cristo te perdoou, perdoe. Na cruz, nenhum pecado meu ficou de fora. Há irmãos aqui que eu conheço há muitos anos. Conheço a Samantha Wagner há muitos anos, conheço a Andréia há muitos anos, conheço a Carol há muitos anos. Meus pais me conhecem desde que eu nasci. Há irmãos aqui que eu conheço há muitos anos, Marcos, Derlene, poderia dizer aqui, são décadas de alguns aqui. E o mais bonito dessa relação em Cristo é que nós já brigamos algumas vezes. Nós já discutimos algumas vezes. Nós já ficamos tristes um com o outro algumas vezes. E ofensa de pastor dói mais ainda do que do irmão.
E quando o pastor erra, parece que dói, né? Parece que pega lá a agulha e... É interessante. Cristo me perdoou de todos os meus pecados. E quando nós olhamos para trás, eu olho aqui para alguns rostos que eu conheço há anos. Eu vejo quantas histórias boas, quantos jantares gostosos, quantas viagens, quantos risos, quantas lágrimas, quantas tristezas mútuas que nós compartilhamos. Mas quantas vezes nós nos estremecemos, nós ficamos bravos, ficamos tristes, e está lá no domingo, puxa, meu irmão, me perdoa. Porque Cristo me perdoou de todos os meus pecados. Cristo morreu individualmente pelos meus pecados, um a um, pecado por pecado, passado, presentes e futuros. E o Senhor sabe que eu vou errar, que você vai errar. Mesmo assim, Ele me perdoou. Uma vez eu fui chamado numa igreja para pregar, num sábado à tarde para jovens, sobre o dia do amigo. Era o dia do amigo, eu não sei nem que dia que é o dia do amigo. Mas um irmãozinho lá da Vila Mariana, que eu conheci na Vila Mariana, não era de lá, falou: Ion, vai ter o dia do amigo da minha igreja, você pode ir lá levar uma palavra? Eu levei. E aí pegaram lá a poesia do Milton Nascimento, do Fernando Bran, amigo é coisa para se guardar, debaixo de 7 chaves, do lado esquerdo do peito, aquela coisa toda, e foto de amigos. Eu falei, acho que eles não vão gostar do que eu tenho para falar. Mas eu falei, gente, eu não acredito em amizade, eu vim aqui estragar a festa de vocês. Caiu o zoinho de um, de outro, teve gente que já ficou com beiço, que nem Caim, né, depois que fez coisa errada. Descaiu-lhe o semblante. Eu disse assim, eu acredito em irmãos em Cristo, em primeiro lugar. Eu acredito que nós possamos ser amigos, nós podemos ser amigos, porque Cristo nos fez irmãos, acima de tudo. Porque irmão perdoa. O amor filéu, o amor de amizade, ele é limitado. O amor dos irmãos, não, como nós lemos com Ferreira aqui. Aquele que diz amar a Deus, ama o seu irmão. Amai-vos uns aos outros, e a palavra é ágape, o amor incondicional. É um amor entre irmãos. É óbvio que você pode ter afinidade com alguns irmãos mais do que com outros, é muito comum. Nosso ciclo de relacionamentos é assim. A gente, na escola, nós sentamos perto de alguém, fazemos amizade fácil com aquele alguém. Ou no ambiente de trabalho, ou aqui na igreja. Vamos comer uma pizza depois do culto? Alguns fazem isso, é comum, é salutar, é saudável. Recomendo. Chegou o bebê. Pode ficar, viu, Samanta? Aqui tem muita criança, você fica tranquila. Voltando aqui. A amizade, o amor entre irmãos é fruto do que Cristo fez nas nossas vidas. Você pode ter até mais afinidade com um do que com o outro, mas é Cristo que nos uniu. E o que me dá alegria de saber que com todos vocês, assim eu espero, na eternidade vamos nos amar intensamente, como Cristo nos ama. Cristo perdoou, Cristo me lavou com o seu sangue. Sua palavra me lava toda vez que eu a leio. O sangue de Jesus me lavou, me purificou de todos os pecados. Mas toda vez que eu leio a Bíblia, é como se a palavra de Deus estivesse lavando os meus pés, assim como Jesus fez com Pedro e com os discípulos naquele dia. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Cristo me perdoou ao ponto de me lavar todos os dias. Porque meus pés andam por esse mundo. Eu ando por aí, Cristo me lava todos os dias. Presta atenção no que diz 1 João, capítulo 1. Se dissermos que não cometemos pecados, fazemos a Deus mentiroso, e a sua verdade não está em nós.
Sabendo assim que eu posso cair, escorregar, Deus me ama, Cristo me perdoou. E é com esse perdão que Ele manda você perdoar o teu irmão. Cristo te perdoou. Cristo te perdoa todos os dias. O seu pecado é eterno. Assim como o Senhor vos perdoou em Cristo, perdoe também. Cristo levou minha culpa, meu fardo. Cristo levou a culpa do meu pecado. Quantas vezes você foi perdoado por alguém, mas na primeiro momento alguém vai lá e te joga na cara aquela coisa lá de trás. Mas Cristo já me perdoou. É com esse perdão. Eu li um livro de Hal Lindsey, chamado A Viagem da Culpa, um livrinho pequenininho, 32 páginas, mas é um livrinho tão abençoador. Ele fala de como o Senhor nos livra da culpa. E ele conta que um dia, um amigo dele da escola devia, em termos de hoje, R$100 para ele. E aquele amigo disse, olha, semana que vem eu te pago. E passou o tempo, passou a tal semana, não pagou. Passou 2 semanas, passaram-se 2 semanas, ele não pagou. 3 semanas, não pagou. Até que aquele amigo começou a evitá-lo, não queria mais conversar com ele. E Lindsey sabia que o motivo era o dinheiro que ele emprestou. Ele vai atrás daquele amigo de escola e disse, há quanto tempo nós andamos juntos? Quantas coisas nós não passamos juntos? Por que você está se escondendo de mim? Ele falou, porque eu não tenho como te pagar aquele dinheiro. Eu não tenho dinheiro. E Lindsey diz para ele, nós somos irmãos em Cristo. E a nossa amizade, o nosso amor em Cristo, ele é muito maior que esse dinheiro que eu te emprestei. Entende o que é perdão? Assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai vós. Há crentes que esperam o irmão cair só para ajudar a chutá-lo, a pisar mais. Aquele irmão caiu. Que caiu, ele já é um caído, ele é um pecador. Nós já nascemos em pecado. Ele simplesmente fez aquilo que ele é. Por isso que nós precisamos de Cristo ardentemente todos os dias. Por isso que nós precisamos perdoar o nosso cônjuge todos os dias. Por isso que não há no corpo de Cristo tempo nem espaço para passarmos 1 minuto sequer de mal de alguém. Porque esse texto é para crentes, nós estamos falando para irmãos em Cristo aqui. O Senhor está te convidando a todos os dias amar, perdoar, edificar em amor mutuamente, um ao outro. Um amor incondicional que Cristo nos deu. É um amor muito grande, o amor de Cristo por mim. Cristo levou na cruz o meu velho homem. Ninguém precisa me lembrar quem é o velho e bom pecador. Eu sei. Muito mais do que eu sei, o Senhor sabe o pecador que eu sou. E olha que o Senhor nos diz em Jeremias 31, dos vossos pecados não me lembrarei jamais. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Cristo não lembra mais do pecado que eu confessei. Perdoe da mesma forma. Mas você lembra aquela vez lá? Mas, irmão, nós nos perdoamos. Eu lembro uma vez, estava na reunião grande de conselho, várias pessoas, e ali alguém começou a brigar com alguém de lá, não brigar, mas no sentido de, mas eu te pedi, eu lembro da frase, eu te pedi perdão por isso, irmão. Houve um constrangimento tão grande com essa fala que eu nunca me esqueci. Eu te pedi perdão por isso, por que você está trazendo à tona? E o sorriso daquele que ouviu a frase foi melhor ainda. Ele pegou na mão do irmão que estava perto dele e falou, você tem razão, desculpa. Como eu fiquei feliz aquele dia. Como Deus trabalha. Se Cristo se esqueceu dos meus pecados, por que eu vou jogar na cara do irmão? Ou por que o irmão vai jogar na minha?
Cristo me bendiz pela obra da cruz. Olha como a Bíblia chama, como a Escritura chama os crentes em Cristo. Santos, inculpáveis, irrepreensíveis perante Ele em amor. Família de Deus, sacerdócio real, nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, benditos do Pai. É assim que Cristo me perdoou. E como nós temos perdoado o irmão? Nós não bendizemos o irmão. Olha lá quem chegou. E às vezes é cada nome feio. Olha quem está vindo ali. Cristo se doou por mim, Cristo se doa por mim todos os dias. É assim que Ele te perdoou e é assim que Ele te manda perdoar o teu irmão. Cristo quer conviver comigo. Presta atenção em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Termina isso, você que sabe. Cearei e Ele, Cristo quer conviver com você. O que é cear? Nós vamos cear aqui. É comunhão, gente. Quem vem do interior, quem vem lá de Goiás, de Minas Gerais, não sei de onde, sabe que quando alguém coloca alguém na cozinha para partir um queijo, põe um café ali, começa a papear e aquele negócio vai longe, é porque gosta de você e quer ter intimidade com você. Quantas e quantas vezes nos sentamos à mesa na casa de alguém e vamos conversando? É essa a proposta de Cristo, Ele quer conviver com você e comigo. Cristo deseja conviver com você. Cearei com Ele, vou contar as minhas virtudes para Ele, quem eu sou para Ele, o que eu posso fazer por Ele. E Ele vai cear comigo, você vai contar as suas mazelas para Cristo, você vai contar quem você é para Ele, as suas dificuldades, seus anseios. Olha que proposta maravilhosa, Cristo comigo à mesa. A Lívia, pouco tempo antes de começar o culto, me lembrou uma música do Beto Tavares. E a música diz o momento em que Cristo quer se sentar com você ao chão e conversar. Cristo tendo intimidade contigo. A cada momento, a cada tempo, Cristo tendo intimidade contigo. Foi assim que Ele me perdoou, ao ponto de querer conviver comigo, sentar à mesa comigo. Tem gente que quer estar em todo lugar, menos na convivência dos irmãos. Quando nós estudamos a vida de usuários de drogas, trabalhei com dependentes químicos muitos anos, e a nossa igreja ajuda, tem uma parceria com uma missão especializada em trabalhar com essa gente. A cena ali na Estação da Luz. O último lugar que o usuário quer estar é em casa. A casa, para ele, é o pior lugar. É pit stop. Ele vai tomar banho, come, desaparece por semanas. Tem gente que faz isso com Cristo. Porque todas as vezes que você abandona o corpo, não quer estar com os irmãos, você está dizendo, eu não quero ficar com Cristo. E não vem com essa que eu vou ter comunhão com o Senhor no bar sozinho. Isso não existe. Deus está te chamando para você conviver com os irmãos, exercer seu dom no corpo. Para você exercer perdão e amor no corpo, porque foi assim que Ele te perdoou. É aqui que nós nos santificamos, é aqui que nós convivemos, é aqui que nós perdoamos, é aqui que nós discutimos a relação, viramos a página e vamos para frente. Eu tinha um amigo presbítero que já mora com Jesus, que eu amava muito. Nós tivemos uma vez um problema. Ele ficou triste comigo, e ele tinha razão. E aí aquele irmão disse, Ion, eu preciso de um tempo, eu dei o tempo. Tempo depois ele me procurou, graças a Andréia. Nós iríamos dar aula de escola dominical juntos. E foi complicado, porque eu nunca tinha sentado com ele para dar aula, e ele disse assim, Ion, as minhas queixas em relação a você são essas. E no que eu acho que você está certo é nisso aqui. Ele era mais velho que eu. Eu ouvi, já tinha cabelo branco. Mas eu queria te fazer uma proposta. Vamos virar uma página.
Vamos virar a página e começar um capítulo novo na nossa relação? Eu comecei a chorar, porque eu nunca tinha ouvido uma coisa dessa. Falei, puxa, que bonito. Abracei aquele irmão e nós começamos, então, uma história nova. E um dos melhores resultados dessa história foi a abertura dessa igreja que você está hoje. Entende? Deus é assim. Ele está chamando você a começar uma nova história com seu irmão. A cada dia. Porque é assim que Ele te perdoou em Cristo. Ele quer conviver comigo. Cristo não me exclui por ser um pecador. Cristo não me exclui do livro da vida. Jamais. Cristo não me exclui por ser um pecador arrependido, mas me exorta a confessar os pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra perdoar grega é o sentido de afastar, levar embora. Porque o perdão já foi feito na cruz. Cristo não me exclui. Cristo não fica de mal. Cristo não faz Belém com você. Jamais. Como as crianças fazem às vezes umas com as outras. Cristo me inclui. Você quer saber o que é inclusão? Conheça Cristo. Cristo não exclui, Ele inclui. Mas Ele diz assim, você quer me amar, quer me agradar? É assim que você me ama. É assim que você me agrada. Ele põe os limites para que nós possamos nos relacionar com Ele. Isso é amor. É assim que Ele me perdoou. Assim como também Cristo vos perdoou, assim também perdoai vós. Queria que você fechasse os teus olhos. Talvez você esteja triste com alguém, magoado com algum irmão, próximo, não. Eu queria nesse instante orar pela tua vida. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu queria que você fizesse isso de uma maneira muito pura, de uma maneira muito alegre, muito leve. Você pudesse dizer, Senhor, eu quero perdoar isso. Porque Cristo me perdoou, é assim que Ele me manda perdoar. Talvez isso se aplique a você, você possa dizer no seu coração, é você com o Senhor. Diga assim, Deus Pai, Senhor Jesus de Nazaré, eu preciso perdoar. Porque o Senhor perdoou de uma maneira muito intensa a mim. Eu quero perdoar. Diga o nome da pessoa. Eu quero virar a página, começar uma história nova. Dá-me força, Senhor, eu não sou capaz. Eu não desejo. Mas pela fé eu quero fazer isso. Porque eu quero agradar o Senhor. Não a mim, mas o Senhor. Eu quero perdoar como Cristo na cruz me perdoou. Eu estou diante da mesa do Senhor. A mesa mais pura, a mesa mais sublime, a mesa do perdão, a mesa da graça. É com esse amor que eu quero perdoar. É com esse amor que eu quero amar. Tira de mim qualquer raiz de amargura. Em nome de Jesus. Amém. Eu tinha um amigo que morava aqui no Jardim da Saúde, quando eu morava lá, o nome dele é Irving. O Irving morava numa casa bonita, mas em frente à rua dele, na casa dele, tinha uma árvore muito grande. Uma árvore que quando eu era menina eu não conseguia abraçar.
Aí o pai dele resolveu formar o banheirinho lá no fundo. E quando foi cavar um buraco lá, a raiz da árvore passou embaixo da casa dele todinha, apareceu lá no banheiro do fundo. Aí teve que serrar parte daquela raiz e botar um concreto lá para poder arrumar aquele banheiro. Tem muito crente assim. A raiz vai embora, a raiz de amargura vai embora. Cristo te chamou para perdoar. A vingança você satisfaz um momento, o perdão é para sempre. Cristo está te chamando para perdoar. Cristo está te chamando para conviver em amor entre irmãos. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Nos preparando para a ceia, nós vamos cantar um cântico bem conhecido, que diz: a começar em mim, quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós, assentados mesmo.